Olá, eu sou Jeremias Gomes, a Lesp em Pauta está no ar. Vamos falar do câncer de boca. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele afetou 15.190 pessoas em 2020, na verdade, triênio 2020 e 2023, sendo 11.180 em homens e 4.010 em mulheres. Olha, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente tem um projeto de lei, é o 1539 de 2009, que cria a campanha de prevenção e detecção precoce do câncer de boca. Uma iniciativa importante, inclusive, para aumentar aí a conscientização e facilitar o acesso aos exames e aos diagnósticos. Para falar do tema, eu estou aqui com o Dr. Luiz Coracim, que ele é presidente da Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Dr. Fábio Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jeremias. Doutor, fala direto de Barretos, está quente aí? Aqui em São Paulo tá bom, mas Barretos eu sei que é quente. E é um prazer falar com o senhor, porque o senhor é do Hospital do Câncer, que é uma referência nacional. Barretos está quente, nós estamos numa fase de tempo seco, como você conhece, mas faz parte do tempo. Eu queria te agradecer e agradecer à Assembleia Legislativa pelo convite e por ter aceito a indicação do nosso conselho em participar e falar de um tema que é bastante recente, bastante preocupante, nunca sai das grandes discussões e que, como você falou, é uma estatística preocupante. 15 mil pessoas com câncer de boca exclusivamente num triênio, num país, numa estatística em que aproximadamente 50% das pessoas podem morrer pelo câncer, é muito preocupante. Então, falar desse tema para mim é um prazer, espero poder contribuir, ajudar todos vocês nesse momento. Sim, até porque eu estava lendo aqui, doutor, é um câncer muito agressivo, né? E a gente fala de vários cânceres, aqui na Assembleia a gente trata muito desse tema, temos uma comissão específica de saúde aqui, mas é sempre bom ter um especialista para avançar no tema. Eu queria que o senhor dissesse então para a gente o que é o câncer de boca, depois a gente vai falar de diagnóstico, prevenção, mas principalmente o que é o câncer de boca, por favor. Bom, câncer de conhecimento geral é toda que a gente chama de tumor maligno, nós gostamos de falar neoplasia maligna, mas câncer é maligno, né? O câncer de boca é o tumor maligno, o quinto tumor maligno que mais acomete homem. É um tumor que, pela própria localização, seja em qualquer área, né, da boca, seja a língua, embaixo da língua, as mucosas da bochecha, a mucosa da boca, enfim, os lábios principalmente, independente de onde ele esteja, é um tumor que é localmente agressivo. E ser localmente agressivo numa região anatômica de muito vaso sanguíneo, muita estrutura grande, osso, músculo, isso torna o tumor, por ser infiltrativo, ainda mais agressivo. O câncer de boca é um tumor que preocupa a saúde pública pela incidência, pela mortalidade e, em contrapartida, por ser um tumor em que o diagnóstico, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas o diagnóstico ele é menos complicado, pela facilidade técnica que nós temos de ver todas as regiões da boca com uma luz, por exemplo. Então, esse é o câncer de boca. Esse vem historicamente muito sendo falado. E se a gente voltar um pouco na história, tem várias personalidades que já foram relatados o câncer de boca. Muito bem. Doutor, vamos falar então dos fatores de risco, né? Porque é tão agressivo, é complicado, depois que tem o câncer, então, tratamento e tudo, a gente vai falar. Só que eu queria saber se é evitável, né? Se é genético ou não, mas me parece que tem alguns fatores que vão desde a alimentação, álcool, tabaco, por aí, né? Bom, eu vou voltar um pouco. Tem um contexto histórico, que é só a gente lembrar do pai da psicanálise, né, o Sigmund Freud. Tem um artigo que fala que ele foi uma das personalidades que teve câncer de boca,
E ele falava o seguinte para os médicos dele da época, que ele não pararia de fumar e que ele fumava 2 maços de cigarro por dia. Então, nesse contexto de lembrar do Sigmund Freud, a gente consegue definir o seguinte: câncer de boca tem N fatores. O principal dele é o cigarro. Então, as pessoas que fumam estão sob risco. É, existe uma relação com alimentação e tudo mais, como todos os outros cânceres, mas principalmente o cigarro e o consumo excessivo de bebida alcoólica. Mais recentemente, tem se falado muito do vírus HPV como causador do câncer da garganta, na base da língua e da garganta. E esses são os principais fatores. Uma outra situação que a gente tem que lembrar sempre, Jeremias, é que o sol também é um fator de risco. Por uma outra doença que é câncer também, que é o câncer de lábio, que pela própria exposição solar no lábio fica muito mais susceptível ao câncer de lábio. Então, resumindo, pontuando, eu tenho 3 grandes fatores a considerar: o sol para o câncer de lábio, o cigarro nas suas formas para o câncer de boca, o consumo excessivo de álcool também tendo um papel até somatório junto com o cigarro, e o vírus HPV para o câncer de garganta. Até hoje é difícil a gente definir alguma coisa genética para o câncer de boca, diferente de outros tumores que já foi definido, por exemplo, câncer de mama e de ovário. Mas para o câncer de boca ainda está difícil da gente definir se tem alguma característica genética responsável por favorecer ou não o câncer. Mas o que é importante? Nós vamos falar de prevenção, então, sabendo que existe fator claramente definido para o câncer de boca, a gente consegue trabalhar a prevenção dessa doença. Muito interessante. Doutor, a gente vai falar da prevenção, e a prevenção muito passa por isso, né? A questão do cigarro reduziu bastante por causa das leis, né? Eu me lembro do doutor Drauzio Varela dizer num vídeo dele que ele falou: olha, não desanime, porque em média as pessoas tentam 5 vezes para depois parar de fumar. Então, você já tentou 1 vez, 2, vai tentando, porque não é natural, é um vício, você vai ficar mais cheiroso, vai ter mais saúde, vai ser muito melhor, né? E a gente está falando com um especialista do Hospital de Câncer, uma referência nacional, que provavelmente chega ali no consultório, chega ali no hospital, pessoas com isso. Então, realmente uma pessoa que lidar com fatos e realidade. Doutor, sintomas iniciais do câncer de boca. O melhor é a gente prevenir, mas se aconteceu, geralmente eu creio que o dentista é que vai fazer a primeira avaliação, não sei. Mas os sintomas, por favor. Eu acho que nós temos uma relação de todo profissional de saúde, né? Grande parte dos diagnósticos que nós temos tem participação ativa de um dentista, pela própria ação, pela própria profissão de estar atuando neste local, né? Então, muitos têm esse relato. Mas qualquer profissional, geralmente os médicos, otorrinos, cirurgiões, cabeça e pescoço, e qualquer médico generalista tem conhecimento e competência para fazer o diagnóstico. Como eu falei antes, abrir a boca e olhar é um exame muito fácil de ser feito. Então, quais são os sintomas iniciais? Eu vou seguir um pouco livros, mas eu vou seguir um pouco mais da nossa experiência, que não é muito diferente. Os livros falam o seguinte: câncer, por ser maligno, ele tem descontrole do normal, então ele cresce mais. Então, para a boca, eu falo o seguinte: cresceu sem parar, não cicatrizou ou não reduziu em 3 semanas, formou uma ferida, isso é muito importante de ser investigado. Nem toda ferida é câncer, nem tudo que está acontecendo na boca que não resolveu em 3 semanas é câncer, mas eu fico muito, pela experiência que nós temos, muito atento, primeiro, a uma pessoa que já tenha, eu não vou falar velho, eu vou falar todo mundo que passou dos 40 anos, que é exposto aos fatores de risco, que tem uma ferida,
que não cicatriza em pelo menos 3 semanas, esta ferida pode ter um fundo mais infiltrativo. Essa ferida pode fazer dor, não nela, mas no que estiver próximo. Se tiver, por exemplo, lá atrás da língua, pode ter uma dor reflexa no ouvido. Enfim, gânglio no pescoço, os gânglios que ficam grandes no pescoço, sangramento inexplicado de algum lugar da boca. Tudo isso faz parte dos sintomas. Eu tenho que lembrar o seguinte: isso é o clássico dos livros. Tem algumas situações que vão acontecendo, por exemplo, placas vermelhas que não tem fator, não tem causa, a gente não consegue achar um diagnóstico, tem que ser investigada. Mas eu vou deixar como resumo para a população e para todo mundo que feridas que não cicatrizam em mais de 3 semanas, feridas que não vêm com dor acompanhada, e gânglios e ínguas no pescoço têm que ser investigadas. Doutor, qual é a experiência que o senhor tem em relação ao diagnóstico, que muitas vezes acaba sendo tardio, e por que ele pode acontecer? Existem N situações para se pensar. A nossa experiência em diagnóstico é uma experiência bastante exitosa que nós aplicamos aqui na região de Barretos, que é buscar a população de alto risco. Com isso, a gente reduziu o diagnóstico mais tardio. Saiu essa semana o boletim, nós estamos no Maio Vermelho, né, que é o mês dedicado ao câncer de boca, a conscientização e prevenção do câncer de boca. Então, a Fundação Consciente de São Paulo publicou um boletim dizendo o quanto a gente está diagnosticando. Fiquei bastante feliz porque a nossa região de Barretos está diagnosticando bastante casos precoces. Muitas vezes, o atraso diagnóstico pode acontecer por muitas situações. Falta de acesso da pessoa ao sistema de saúde, resistência da pessoa ao sistema a procurar ajuda no sistema de saúde. Muitas situações que a gente percebe que a população de alto risco ela é muito refratária a buscar prevenções. Então já fica com a doença, quem tem o câncer já fica com a doença acontecendo sem ter buscado a prevenção primária. Mas muitas vezes os atrasos eles acontecem por N motivos, principalmente pela demora em acessar o sistema de saúde do nosso estado, enfim. Que é um sistema que funciona, mas é que a gente tem que ter a pessoa tem que procurar o sistema de saúde. Doutor, assim como utilidade pública, porque Barretos é uma referência, o que a gente pode dizer para outras prefeituras, assim, como é que é esse trabalho de detecção para melhorar a detecção precoce? O senhor falou de população de risco, dá para fazer um levantamento, é meio complexo, né, de saber as pessoas que fumam mais, que bebem mais, fazer uma campanha para que elas vão até o sistema de saúde. Eu vou falar da nossa experiência, que é uma experiência que já está acontecendo há 10 anos e que faz parte do processo aqui da regional. O sistema de saúde, a gente pensa em 3 ações. Ação da prevenção primária, que as UBSs e os postinhos de saúde são responsáveis por reconhecer a população de alto risco e trabalhar principalmente a remoção dos fatores de risco. Então, a atenção primária tem um papel fundamental. Só que sozinha ela não consegue. Aqui na região de Barretos, a gente costuma ter um acesso muito forte com a atenção primária, com a nossa atenção secundária. E com isso, essa interligação favorece encontrar a população de alto risco. Então, os agentes de saúde da atenção primária, que tem todo o acesso à população, isso é muito importante. Todo o contato primário da população com o sistema de saúde acontece na rede primária. E as agências de saúde conhecem individualmente as famílias, as pessoas. Então, isso já é um grande passo. Quando nós reconhecemos isso, o nosso programa costuma procurar, ou junto com essas unidades básicas, ir atrás da população de alto risco.
Então, nós temos hoje um programa que já fez mais de 20 mil exames bucais em 10 anos. E esse programa tem uma taxa de detecção muito alta, tem uma taxa de detecção de 10 pessoas em 1.000 exames feitos. Só que nós temos que ir atrás. Essas pessoas, e nós temos que ir atrás das pessoas certas, da pessoa que está exposta aos fatores de risco e com isso depois ser encaminhado para o tratamento da atenção terciária, para um hospital oncológico, para um hospital que trate câncer. Muito, muito legal. E está de parabéns, Barretos, por fazer esse trabalho ativo, né? De procurar essas pessoas. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, como eu citei, nós temos um projeto, é o 1539, ele é de 2009, ele é de um ex-deputado. Ele não virou lei, mas a proposta é justamente para que se tenha uma data, faça campanhas permanentes, né? Importante porque quando você tem uma data, você passa a todo ano a gente dá divulgação, as prefeituras podem fazer ações, as escolas, o sistema de saúde. Então, assim, é muito relevante porque, como a gente disse, é um câncer muito agressivo. Doutor, eu queria voltar na questão da exposição ao sol. Dentre os fatores que a gente trouxe o tabagismo, a bebida alcoólica, esse é um pouco menor. E se a pessoa se usar algum tipo de proteção, é que na região dos lábios é difícil, né? Geralmente a gente passa um protetor solar aqui, assim, nessa região, já começa a incomodar, não sei na maioria das pessoas, mas queria que o senhor elucidasse um pouquinho se a incidência se é menor e se tem alguma forma de se precaver. Claro. O sol ele é um fator de risco importante, não dá para negar isso. Eu faço uma correlação muito clara com o câncer de pele, né? Que é causado também pelo sol. Nós temos uma taxa bem grande aqui pelo sol da região, e se a gente for ver, outras pesquisas já mostraram, por exemplo, salva-vidas no litoral do Nordeste sendo esclarecidos e investigados com uma taxa alta de alterações do lábio, né? O sol ele agride diretamente o lábio, é uma radiação não ionizante, né, que é o raio do sol, e que ela agride diretamente o lábio, tá? Faz cronicamente uma lesão de lábio, que pode virar câncer ou pode não virar câncer. O que nós recomendamos? O que é prática? Isso é independente de onde seja. Nós temos protetores de lábio, protetores específicos para lábio. E o protetor de pele tem um sabor mais diferente. E os protetores de lábio são feitos exclusivamente para isso. Então, o que nós temos de prática? As pessoas que são expostas cronicamente ao sol devem se proteger. Com o protetor de lábio, os que trabalham sob o sol, principalmente usar chapéu, que eu acho que é o mais importante. Mas o que é importante? Que o sol não atinja diretamente o lábio. Ele sim é um fator que junto com o cigarro para o câncer da cavidade oral mesmo, dentro da boca, o sol me preocupa. É interessante, eu abri o programa aqui falando de Barretos, que faz muito sol, conheço lá, uma região bem quente, né? Talvez, eu tenho um amigo, doutor, que diz que um dia aquele chapéu lá dos anos, não sei se é 40, 50, ele acha que um dia vai voltar. Independente de moda, o chapéuzinho não faz mal a ninguém se você quer se proteger. Tem gente que usa, às vezes está com criança, um guarda-sol, né? Seria o guarda-chuva, mas no caso o guarda-sol, que é o mesmo, você pode usar também. Vale a pena porque, principalmente em regiões muito quentes, e aí você vai ver, se você fica muito tempo no sol, se de repente é pouco tempo, tudo bem. Mas você trabalha com moto, você faz entrega, alguma coisa, é muita proteção solar, isso aí, ao longo do tempo, o doutor falou que faz muita diferença. Doutor, ainda no campo da prevenção, a gente começa agora e vai para o outro bloco. Vamos deixar para o outro bloco para a gente falar mais de prevenção, porque, claro, deixar de beber, de fumar, mas eu vou querer saber aqui do Dr. Fábio Luiz, que é presidente da Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, para ele explicar no segundo bloco se a gente pode fazer mais coisas para orientar nossos pais, nossos filhos também, tá bom? Eu volto já já.
Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, falando sobre câncer de boca, aqui com um especialista que é do Hospital do Câncer, Hospital do Amor, ali em Barretos, é o Dr. Fábio Luiz Coracini. Ele é presidente da Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Doutor, a gente prometeu no bloco anterior falar um pouquinho mais da prevenção do câncer de boca, que é muito importante, por favor. Quando a gente tem um fator definido por uma doença, é muito mais fácil da gente pensar em prevenção. Então, quando a gente pensa em prevenção de câncer de boca, a prevenção primária disso, isso não é somente a rede de saúde, é para a população, isso é um trabalho coletivo, mas é responsabilidade também da rede de saúde. Nós temos que minimizar a exposição a esses fatores de risco. Então, sabendo que o cigarro, o álcool, o vírus HPV para o câncer de garganta e a exposição crônica ao sol são fatores que definem uma população que pode ter câncer de boca, nós temos que eliminar. Então, eliminar na atenção primária, fazer com que haja uma conscientização em casa, na comunidade, nas escolas. Então, tudo isso para reverter. Acho que São Paulo teve uma lei, alguns anos atrás, que é a lei que reduziu o acesso de pessoas que usam cigarro a ambientes fechados. Isso modificou bastante alguns perfis. Então, isso já foi lá atrás uma ação importante para a definição da exposição aos fatores de risco. Claramente, a gente tem o vício de fumar, o vício de consumir álcool, ele é muito mais difícil da gente resolver. Tem que ter uma ação importante do indivíduo. Então, a prevenção primária, reconhecemos fatores de risco, nós temos que trabalhar a cessação da exposição ao fator de risco. Não conseguimos, nós temos uma pessoa que não consegue se livrar desse vício, nós temos que ter a prevenção secundária. A prevenção secundária é a responsabilidade nossa de identificar nessas pessoas quem tem lesões já acontecendo, fazer um diagnóstico especializado. Então, a prevenção, nós falamos aqui, embora a gente tenha o mês de maio, Maio Vermelho, nós temos o Julho Verde, que são campanhas bastante conhecidas, nós temos uma lei federal que fala da conscientização e prevenção de câncer na primeira semana de novembro. Embora a gente tenha 3 grandes momentos, nós não podemos deixar o ano todo vazio. Nós temos como slogan aqui na nossa prevenção no Hospital de Amor de Barretos, a prevenção é o ano todo. Então, eu tenho que reconhecer as pessoas, a comunidade é muito importante. Quando nós sensibilizamos pessoas, é muito mais fácil nós chegarmos na população de alto risco. O que nós queremos com prevenção primária e secundária? Tirar a pessoa do risco, ou, quando há doença, fazer o diagnóstico o mais precoce possível. É isso que as prevenções precisam abordar. Então, se a gente já falou no primeiro bloco, se um pouco dos sintomas, né? Me parece que 3 semanas, se você tem uma ferida na boca, aí é bom procurar. Na verdade, doutor, pode procurar um dentista no primeiro momento? Pode. Pode procurar um dentista, pode procurar uma unidade de saúde, pode procurar o seu dentista de confiança, que a rede de referência e contra-referência tem que estar muito clara, tem que estar muito sólida. Se eu tenho uma doença, eu vou procurar um dentista que seja, e ele não for rotina dele fazer um diagnóstico, ele vai encaminhar para alguém fazer. Então, pode procurar um dentista, pode procurar um posto de saúde, pode procurar um médico. As pessoas são aptas, são competentes para fazer diagnóstico. Isso é o mais importante. Vou trazer, obviamente, a sardinha para o meu lado, eu vou puxar para a nossa profissão. A odontologia, ela tem uma formação em que, durante toda a nossa formação, nós temos contato visual com a boca a todo momento. Então, nós temos conhecimento da mucosa como um todo do normal, e nós somos competentes e capazes de ver alterações bastante precárias. Então, procure seu dentista quando houver uma dúvida, procure o seu dentista se tiver acontecendo alguma das
situações que nós mencionamos no começo. Procure seu dentista se alguma dúvida acontecer e vamos trabalhar essa prevenção primária e secundária. Claro. Doutor, tem algum autoexame ou o ideal é procurar o sistema de saúde, o dentista? Alguns anos atrás, o autoexame era preconizado. Hoje em dia, o que a nossa experiência tem mostrado? O autoexame ele vai ser útil quando uma pessoa tem uma lesão e tem a consciência de que ela deve procurar um profissional. Muitas vezes o autoexame ele não mostra para a pessoa na frente do espelho lesões pequenas, lesões que ficam atrás, na região mais atrás da língua, então isso fica prejudicado. Por isso que eu sempre falo, o autoexame ele é útil, mas procure o seu dentista, procure seu médico, procure uma unidade de saúde que também vai favorecer a toda esse momento. Outra coisa que eu esqueci de comentar quando nós falamos dos sintomas, câncer de garganta, por exemplo, a rouquidão é um sinal importante. Câncer de garganta também, dificuldade para engolir também é um fator importante. Então, uma pessoa que está no grupo de alto risco para câncer de boca tem que ficar ciente disso. Então, qualquer uma dessas, por isso que o autoexame ele limita um pouco isso. Os cânceres de garganta, por exemplo, eles não são vistos com facilidade no autoexame. Então, precisa de uma avaliação profissional. Entendi. Doutor Fábio, você pode falar um pouquinho dos desafios, sejam profissionais, de política pública e do próprio tratamento para o paciente? Por favor, quais são os grandes desafios aí do câncer de boca? Eu vou começar pelo final, vou começar pelo tratamento, que nós estamos falando das prevenções. Eu vou entrar então na prevenção terciária, que é tratamento. Tratamento de câncer de boca, hoje, depende muito de como ele foi feito o diagnóstico. Ele está mais precoce ou se ele está avançado? Mas se eu tiver que elencar 3 modalidades que se usa em câncer de boca, cirúrgica, cirurgia de cabeça e pescoço, remover o tumor cirurgicamente. Associado ou não à radioterapia dessa região. E a quimioterapia que pode ser associada concomitantemente ou de uma forma após o tratamento cirúrgico e ou radioterápico. Então, essas são as 3 modalidades. Mais recentemente, ainda bem mais recentemente, ainda não está em todos os centros, está começando as pesquisas, nós estamos vendo muito acontecer os tratamentos novos, que são as imunoterapias. Isso mais para frente pode ser novos resultados, são promissores, mas hoje, se eu tiver que situar tratamento, tem acesso ao diagnóstico, faz o diagnóstico, tem câncer, o centro de referência, o centro de tratamento oncológico vai trabalhar com cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Não juntas, tudo depende de como o tumor é diagnosticado. Se ele está pequeno, se ele está grande, se ele está envolvendo só onde ele começou, se ele está envolvendo outros lugares. E qual que é o grande desafio hoje, a meu ver, para o câncer de boca? Resistência da população, que a gente chama de população de alto risco. A população de alto risco hoje são os homens que são expostos principalmente ao cigarro. Então, a gente percebe que essas pessoas precisam ter a consciência do que é prevenção e do que é saúde, e buscar a saúde. Essa população de alto risco, ela é bastante resistente a diagnóstico, talvez por medo, talvez por inexperiência, talvez por insegurança. Então, um dos grandes desafios é isso, acessar a população de alto risco. Tá? Em relação às políticas públicas, tem várias situações sendo desenvolvidas. O que eu penso é que devemos, primariamente, melhorar ou favorecer o acesso dessas pessoas à rede de saúde. Nós sabemos que é complexa. A rede hoje do SUS é uma rede bastante querendo ser copiada, de que ela funciona. Eu sou um defensor do Sistema Único de Saúde, mas o acesso à rede de saúde precisa ter engrenagens funcionando. O acesso ao diagnóstico, o acesso
ao tratamento. Espero que daqui a algum tempo a gente consiga rever. Uma coisa importante das políticas públicas é que nós identifiquemos o trajeto das pessoas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que mora numa cidade, num bairro. Até chegar no centro de tratamento, ela percorreu um caminho. Então, o que nós estamos tentando descobrir agora? Quem é esse caminho? Quantos profissionais ela passou para chegar até o diagnóstico? Quanto tempo isso demorou? Quanto tempo o desenvolvimento da lesão aconteceu até o diagnóstico? Então, isso é uma situação de política pública que a gente tem que trabalhar. Desenvolver um conhecimento e uma trajetória das pessoas, desde o primeiro sintoma até chegar no diagnóstico e tratamento. Entendi. Ô, doutor, me passava aqui pela cabeça uma questão também. O senhor falou da ferida, né? A gente está falando aqui de câncer de boca, que pelo que o senhor explicou, eu entendi que assim, toda a região da boca, desde os lábios, pode ser na língua, pode ser nas laterais, e quase chegando na garganta. Se for na garganta, aí já é outro trecho, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco da feridinha. O dentista, geralmente, ele identifica assim, se é uma afta ou não. Não sei se o senhor tem alguma orientação, porque às vezes o dentista, o senhor também trabalha na área do câncer, né? Pode dar alguma orientação tanto para eventuais pacientes quanto para os profissionais dessa área, né? Perfeito. São perguntas que parecem, para o nosso dia a dia, são perguntas bastante dicotômicas, mas para a prática geral, não são tão dicotômicas assim. Afta, eu falo que afta são feridas na boca que tem começo, meio e fim. Ela começa, ela dói bastante e ela vai cicatrizando. Aftas, geralmente, elas acontecem em vários episódios. Tem uma prima da afta que a gente chama de úlcera traumática, o nome está falando, é uma ferida por trauma que tem o mesmo princípio. Ela pode ser grande, ela pode ser feia, mas tem sempre o mesmo trajeto. Tem um trauma, mas mordeu, bateu alguma coisa, enfim. Ela tem começo, meio e fim. Para o câncer de boca, pela própria natureza de ser maligno, de ter crescimento rápido, ter crescimento descontrolado, esta ferida assume características que muitas vezes a gente vê elevação de borda, nós vemos fundo sangrando, ela fica endurecida. Então, existe diferença, por isso também que nós falamos que em 3 semanas tem que resolver. Porque a experiência mostra que a história natural da doença, afta e úlcera ou ferida traumática, a história natural delas tem começo, meio e fim. E esse fim varia de 2 a 3 semanas. O câncer não. O câncer tem começo. E não ser tal meio, não ser tal fim. Então ele tem começo. Tudo isso faz parte do que a gente chama de raciocínio diagnóstico, para a gente poder pensar se é ou não é câncer. E é o que eu falo para o médico, para residente, para profissionais. Tem dúvida? Pede ajuda para um especialista. Tem dúvida? Faz uma biópsia diagnóstica. Agora o senhor chegou também no outro ponto que eu queria saber dos exames, né? Se são difíceis, a pessoa chegou, procurou, se tem algum gargalo ou se são exames mais baratos, o SUS mesmo faz? Exame diagnóstico de câncer chama biópsia. Esse é o exame mais padrão ouro há muitos anos para dar diagnóstico de câncer. A biópsia, todo mundo ouve falar, gostaria de desmistificar um pouco para as pessoas e para a população que a palavra biópsia ela não significa câncer, não é obrigatoriamente um significado de câncer. Biópsia é um exame em que nós temos um pedaço de alguma coisa que vira um nome para uma doença. E qualquer doença que não se tenha um diagnóstico clínico ou se surgiu dúvida, a biópsia é o método diagnóstico final. Para o câncer, acontece a mesma coisa. O nome da doença é dado a partir de uma biópsia. Muito bem.
Isso tem no SUS, o SUS faz na atenção secundária, e é feito a partir da consulta com o especialista e feito a biópsia. A atenção primária também pode fazer, também tem capacidade de fazer, mas o que é importante? Tem uma lesão, tem uma alteração, está acontecendo, o profissional acha que pode ser câncer, a biópsia ela é o diagnóstico correto, concreto e padrão ouro para isso. Entendi. Doutor, dentro da questão do câncer de boca, queria que o senhor falasse um pouco da higiene bucal, até porque para quem usa prótese, enfim, se tem alguma conexão ou não, se ela é baixa ou não. Controvérsia também existe nesse tópico. Mas o que eu posso dizer pelo conhecimento, pelos estudos e até por pesquisas que nós estávamos conduzindo. A higiene oral, quanto pior ela for, então eu falo dente com tártaro, dente com mobilidade por tártaro, ela libera algumas substâncias que podem favorecer o desenvolvimento do câncer. Mas para tal, a gente já tem que ter uma doença acontecendo. Eu ainda não fui convencido que a higiene ruim da boca, sozinha, seja capaz de fazer câncer. Todas as vezes que eu vi uma pessoa com higiene oral ruim e câncer de boca, ela tinha um fator de risco associado. Ela Entendi. tinha o cigarro junto ou o consumo crônico de álcool. Então eu ainda não fui convencido. Quem sabe no futuro alguém me convence. Mas até hoje, para mim, ela pode potencializar, mas sozinha, sem nenhum outro fator de risco, ainda está precoce afirmarmos alguma coisa. Outra coisa que se fala muito é o trauma crônico de prótese mal adaptada, que está começando a surgir evidências que associem esse trauma crônico com o desenvolvimento de câncer, mas ainda incipiente. Daqui a alguns anos a gente pode ter algumas outras respostas. Doutor, o Hospital do Câncer em Barretos é uma referência, o Hospital do Amor. Vocês têm pesquisas? Geralmente as pesquisas elas envolvem outros estados, outros países, né? Tem alguma coisa nesse sentido que vocês trabalham? Nós temos um grupo de pesquisa aqui, que é um grupo de pesquisa exclusivamente de câncer de cabeça e pescoço. Eu faço parte desse grupo com câncer de boca também. Nós temos aqui na nossa instituição um instituto de ensino e pesquisa que é mundialmente conhecido, que produz conhecimento em todas as áreas da oncologia, sejam médicos, enfermeiros, dentistas, biólogos, fisioterapeutas e todas as profissões. Então, nossa produção de conhecimento aqui, ela é bastante ativa. E essa produção de conhecimento, ela acontece com nossos pesquisadores, nosso corpo de pesquisadores, e com todos os recursos que nós temos aqui de material de laboratório, pessoas que participam das pesquisas. Então, sim, o nosso centro de pesquisa ele é bastante sólido e bastante forte. Doutor, já que a gente está englobando todo esse tema aqui, estou vendo um pouco do currículo do senhor, né? É graduado em odontologia, mestre em clínica médica pela Unicamp, doutor em odontologia, patologia bucal e por aí vai, né? É professor doutor também na área. Quem quer seguir um pouco essa área para dentistas, né? Porque o Brasil tem um pouco diferente de outros países, né? Tem a carreira médica, né? O que o senhor indica, senhor, quem já está na carreira e tem interesse em avançar um pouco, pós-graduações, enfim, nesse sentido? Nossa formação é uma formação liberal. Então, todas as pessoas que cursam odontologia se formam e têm a competência de executar os conhecimentos adquiridos profissionalmente. Toda pós-graduação ela é um complementar à formação acadêmica, né? Se eu escolho, como eu escolhi, a pós-graduação sensu stricto, que é o mestrado e doutorado, eu me formei pesquisador numa área específica. Eu estudei, eu fui buscar conhecimento exclusivamente numa área. Para mim, hoje é a área de câncer de boca, na patologia, que é a minha especialidade. E quando eu faço especialização,
eu me especializo em alguma coisa dentro das especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia. Qual eu escolhi? A patologia. Eu escolhi fazer uma especialidade que me desse competência para fazer o diagnóstico microscópico de doenças, o diagnóstico das biópsias. Então, a minha sugestão, por ter dado aula tanto tempo, por ter formado muitas pessoas, eu sempre falo o seguinte: o Brasil tem muitas opções dentro da minha especialidade, dentro de todas as especialidades. O que uma pessoa tem que definir é o que eu quero fazer. Eu quero ser um especialista, eu quero conhecer uma área, uma especialidade amplamente falando, discutir, trabalhar nessa especialidade. Vamos fazer. Para o câncer de boca, a gente tem várias especialidades que trabalham isso. A estomatologia é uma delas, a patologia é uma delas, a própria odontologia hospitalar, que é uma das especialidades mais novas, também é, mas todas as especialidades da odontologia são a cirurgia bucomaxilo, não posso esquecer dela. Então, todas as especialidades da odontologia têm formação. Se eu quero ser um pesquisador e me aprofundar num tema, eu posso seguir a carreira de mestrado, doutorado, que me dá uma bagagem maior num conhecimento específico. Que legal, que bacana. Dr. Fábio Luiz Coracim, obrigado, viu, pela sua presença e uma referência aí nessa área do câncer de boca no Brasil e falando diretamente de Barretos. Espero que volte mais vezes, porque contribuiu muito aqui com o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado pela sua presença. Te agradeço e agradeço à Assembleia Legislativa por ter aberto, né, esse tema, é um tema muito importante. Finalizamos o mês de maio agora, na próxima semana, não é só o mês de maio, que é a Semana da Prevenção, mas fico muito feliz em participar, em ter permitido ao nosso conselho também falar um pouco desse tema. Muito obrigado. Nós que agradecemos bastante. Dr. Fábio Luiz Coracim, presidente da Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Obrigado mais uma vez. Obrigado por você que manda os temas aqui para a gente debater aqui na casa, tá bom? Assista esse programa também no YouTube e na nossa rede aberta também. Muito obrigado. Até a próxima edição.